Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz. Em nome de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Ontem nós conversamos um pouco no vídeo anterior que nós não devemos confiar em homens, não devemos depositar nossa total confiança em homens. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma complementada, porque como nós estamos aqui em épocas de eleições, nós devemos sim entender qual é o contexto em que nós vivemos e também compreender o que nós devemos fazer num momento como este. Aí eu selecionei aqui uma passagem que se encontra aqui em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus, para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra e honra. Aqui nós vemos Deus falando, através do apóstolo Paulo, que quem institui todos os governantes, reis, quem entrona, quem destrona, quem coloca essas pessoas em posição de autoridade é o próprio Deus. Muitas vezes nós vemos também que Deus institui as autoridades como um reflexo daquilo que a sociedade mesmo se mostra. Todos nós sabemos que nós vivemos numa sociedade doentia, uma sociedade que simplesmente os políticos e os governantes, eles simplesmente refletem aquilo que a própria sociedade reflete. Portanto, nós devemos, neste momento em que iremos escolher os nossos governantes para os próximos 4 anos, os prefeitos, os vereadores, possamos ficar em oração. Porque já que é Deus quem coloca essas pessoas, é Deus quem honra essas pessoas com uma posição de autoridade, devemos sim nós, como cristãos, devemos orar, passar tempos em oração, para que Deus coloque um governante que seja íntegro, justo, reto, que respeite os preceitos do Senhor em sua administração. Quantas vezes a gente orou pelas nossas autoridades durante a nossa vida? Quantas vezes a gente orou pela autoridade que já foi instituída para que possa governar da forma correta? Quantas vezes a gente buscou dar o bom exemplo para as pessoas, pois já que as autoridades são reflexo da nossa sociedade, quando eu e você nós buscamos realmente dar um bom exemplo para as pessoas, para que a nossa sociedade pudesse se transformar numa sociedade melhor e assim Deus
instituir para nós autoridades à imagem e à semelhança de uma sociedade sã. Quantas vezes nós fazemos isso? Ou você nunca pensou nisso? Muitas vezes, as coisas que estão acontecendo neste mundo é porque eu e você, nós deixamos de fazer a nossa parte. Muitas vezes nós esperamos dos outros que os outros façam a nossa parte. Então nós devemos, sim, entender que esta sociedade e estes governantes são um reflexo da nossa vida. Como numa vida geral, obviamente. Logicamente, temos pessoas que realmente estão lutando, buscando uma sociedade diferente, buscando os princípios do Senhor. Porém, uma ou duas andorinhas não fazem verão. Então a gente tem que realmente buscar uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de coração, para que a gente consiga, primeiramente, ter a sabedoria de colocar também pessoas que sejam íntegras nestes postos de autoridade, e também nós buscarmos a ser pessoas que sejam a imagem e a semelhança de Cristo aqui na Terra. Selecionei uma outra passagem aqui em Gálatas 6, a partir do versículo 7, que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se eu e você, quando nós semeamos uma semente ruim, nós colhemos aquilo que nós plantamos, agora imagina uma sociedade. Uma sociedade, quando coloca muitas e muitas sementes ruins, você acha que os nossos governantes vão ser íntegros? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, se eu e você, se a nossa sociedade não mudar, com certeza, as autoridades não vão mudar também. Quantas vezes nós não semeamos discórdia, nós não semeamos mentira, não roubamos, não temos atitudes dignas do Senhor? Então, meus amados, a mudança começa aqui, ó, em você e em mim, para a gente conseguir colocar pessoas que sejam íntegras, para que Deus possa olhar para a sociedade e falar: essa sociedade realmente merece pessoas que realmente façam a vontade de Deus. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo rápido, selecionei uma passagem aqui, Provérbios. Capítulo 4, a partir do versículo 20. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Presta atenção agora. Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Vejo muitos cristãos defendendo com unhas e dentes
lado A e lado B. Confiando em homens, confiando em pessoas que não professam a vontade de Deus. Mas aqui no versículo 25 diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Devemos olhar para Cristo. Cristo é o nosso governante. Cristo é aquele que tem o poder de entronar e destronar. Aquele que tem toda a autoridade e a concede a quem Ele quer. Vamos orar ao Senhor. Confiar a nossa vida a Deus. Confiar a nossa vida no nosso Salvador. E buscar mudar o nosso coração. Não ficar defendendo o lado A ou o lado B. Tanto o lado A quanto o lado B possuem divergências e defeitos que não se encontram na palavra de Deus. Nós devemos sim proclamar o nome de Jesus, orar pelos nossos governantes. E que nesse 15 de novembro aí, Deus possa ter misericórdia de nós e colocar pessoas que realmente queiram fazer a vontade de Deus nessa posição de autoridade que irão receber. Se você gostou desse vídeo, muda primeiro o seu coração, muda primeiro a sua mente, começa a orar pelas autoridades que vão ser instituídas e as que já estão instituídas, para que possam fazer uma administração que sejam de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente pode pensar que isso não vai adiantar, que isso não vai dar certo, mas a oração é o maior poder que o cristão tem para poder mudar esse mundo. E se a gente não consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar o quê? A nossa vida, o nosso coração. Então que possamos nós sermos a nossa primeira mudança, para que a gente consiga andar reto diante do Senhor e consiga também ter administradores que sejam a imagem e a semelhança de sua sociedade. Tamo junto aí? Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua vida e com o seu bom procedimento. Tamo junto aí. Se inscreve no canal para dar uma ajuda para nós. Valeu!